Eu acho legal a gente falar também, você falar no caso, que eu fui parar para buscar esse tipo de profissional com 2 anos e meio da empresa funcionando. Por quê? E eu te falo, cara, no papel de empresário, no papel do empresário, o cara quer 2 coisas. O cara quer que no mínimo a conta feche e o cara quer ter lucro. Exato. Só que chega um determinado momento que eu comecei a me questionar o seguinte, falei, cara, se eu precisar de continuar a escalar a minha empresa, escalar a equipe, escalar time, para aumentar resultado, fudeu o processo. Exato. Porque uma hora você chega num determinado padrão que aquilo começa a virar um desgaste fudido para você. Então, cara, você que tem negócio, eu quero falar de, olhando no seu olho, justamente isso de que eu sou um cara que eu não viso o faturamento absurdo a qualquer preço. Então, Rafael, o seu negócio dá para triplicar o faturamento se for repensado as estruturas, se for desenhado um processo mais inteligente e manter um time ou então crescer pouco o time. Tô dentro. Exato. Agora, você pode triplicar o faturamento, mas você não vai dormir, você vai viver no inferno. Eu não quero, velho. Entendeu? Então, o que eu comecei a ver com esse pouco tempo que a gente está trabalhando? Que cara, você simplesmente puxou lá da ponta, lá do início, exato, e veio redesenhando cada... Ô, velho, eu tô quase falando assim, cada clique. Cada coisinha que o cara vai fazer. Porque você consegue otimizar mais o trabalho de uma pessoa, né? Otimizando em si o tempo dela, ela vai conseguir produzir muito mais no menor vai trabalhar tempo, de forma mais inteligente. Trabalhar de forma mais inteligente. Aí eu queria que você explicasse um pouco pra gente... O que você já viu assim de impacto quando você chega e pega um negócio? Você me contou um caso mais cedo, não precisa de citar o nome das empresas, óbvio, mas assim, quando você chega e pega um negócio grande, completamente desorganizado e com uma simples repaginação nos processos, né? Às vezes o processo ele até acontece, mas ele não tem uma estrutura padrão, ele é meio que tipo assim, se aquele cara sair, fudeu. Queria que você falasse sobre isso também. É importante padronizar o processo, que você troca o time e o processo continua a andar. Fala um pouco disso pra gente, do que você viveu já na implementação. Pô, velho, a diferença que isso faz dentro da empresa, seja ela digital ou física, né? E seja pequena, média, grande. Exato. É isso aí. Vamos lá, muito boa provocação, Rafa. É o seguinte, conforme você falou, você começou um negócio, só 2 anos e meio depois você veio a querer estruturar a parte de gestão. Isso é muito comum. Cara, todo empresário, ele quer abrir um negócio e ele não quer quebrar nos 3 primeiros anos, né? Os 5 primeiros anos ali. Então, o que acontece? Você precisa trazer caixa para a empresa primeiro e depois você organiza, tá tudo bem. Só que o que acontece é que muitas pessoas deixam esse período passar e vai fazendo do jeitinho dela, do jeitinho brasileiro e não organiza a casa. Tá dando dinheiro, então tá dando dinheiro, então problema. Aí que tá a visão do grande empresário. O cara foi, tá dando dinheiro, mas eu posso melhorar, eu quero crescer mais. E para crescer mais, irmão, o que te trouxe até aqui não vai te levar pro próximo passo, nem as pessoas que estiveram com você aqui não vão estar com você no próximo passo se você quiser atingir 1 milhão. Se elas quiserem estar, elas têm que se modelar aquele processo, aquela nova mentalidade das empresas. Quando eu chego, Rafa, para uma empresa grande, por exemplo, para estruturar um processo, é a mesma situação que eu falei aqui. A gente vê uma desorganização e uma falta de comunicação entre as pessoas. É falta de alinhamento e de cultura. Volto a falar. E o que manda muito nisso? É a mentalidade das pessoas que estão dentro do seu negócio. Porque quando você traz uma pessoa do mercado, ou que ela não tem experiência, ou seja, ela com experiência, ela tem que se adaptar ali, querendo ou não, aos valores da sua empresa. Sim. E muitas das vezes, cara, isso no início não tem um processo de explicar a essa pessoa quais são os valores da empresa. Então, antes de a gente aprofundar um pouco no que você falou, eu tô trazendo isso porque as pessoas têm dificuldade em entender, ficam procurando problema nos processos, onde às vezes o problema é na pessoa. Ela traz pessoas, ela não faz um fit cultural com o que ela quer, ela traz essa pessoa simplesmente porque ela precisa de alguém para ocupar espaço ali e não explica os valores da empresa. É o famoso onboarding, né, que a gente fala, dos colaboradores. Então, é você integrar um colaborador à sua empresa, explicando para ele os valores, os princípios, qual que é o objetivo, o propósito daquela empresa. Então, já começa aí na parte de mentalidade das pessoas que estão envolvidas no seu negócio. Só entrando um ponto foda nisso que você falou. A gente tá só começando. Minha terapeuta falou isso comigo outro dia. Beijo, Cris, se você estiver vendo. Ela falou, Rafael, não adianta você é águia, não adianta você querer voar com qualquer passarinho. Exato. Então você falou tudo. Um dos primeiros pontos, e isso eu analiso muito para contratar aqui na minha empresa, é isso. É a mentalidade da pessoa. O resto você ensina. Exatamente. Mas bora, foi só para dar esse... Então, só pra quebrar. Às vezes a galera que tá assistindo, você busca na contratação o currículo. Eu vou te falar a verdade, eu não olho, cara. E todas as vezes, Rafa, só complementando o que você falou. Todos os lugares que eu cheguei, que eu cresci, ninguém perguntou
qual que era o meu currículo, qual que era a minha formação. Qual que foi a pergunta? O que você já fez, o que você sabe fazer? É isso aí. Você tem vontade de aprender isso aqui? Então vamos embora. É isso aí. Eu também sou isso. Eu nunca abri um currículo. Porque, cara, é importante? Depende da função, tá? Isso é relativo. Sim. Agora, as habilidades técnicas, é o que a gente estava conversando um pouco antes de começar aqui, né? Técnica você ensina. Agora, comportamento, irmão, vem de berço. Isso é papai e mamãe que vai te ensinar. Se não te ensinou, Não vai ser eu, empresário, que eu vou tirar meu tempo para ser seu psicólogo. Entendeu? Cara, tem empresas que tem essa estrutura de trazer um cara e tentar mudar ele? Tem. Sacou? Mas a maioria dos casos das empresas no Brasil hoje não é essa situação. E tem empresa também que não tem muita escolha, né? O cara tem que contratar 200 pessoas, e aí? Não tem, entendeu? Então, o que acontece? O processo, Rafa, a nível de gestão, de entregar um processo de vendas, de suporte, pós-vendas, seja o que for do setor da empresa, ele começa com as pessoas. Porque essas pessoas precisam abraçar essa causa de seguir um processo. E o ser humano, por si só, ele não gosta de seguir um passo a passo, um padrão, gosta de quebrar ali regras e limites. Tá tudo bem. Só que dentro das empresas você precisa ter uma organização. Não é a Disney lá dentro, tá? Então, normalmente as empresas não criam um processo. Elas abrem a empresa, começam a faturar e tudo mais, mas não pensam em colocar um processo lá dentro. E quando eu chego, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que adaptar essas pessoas para esse processo. Igual eu falei, elas têm que entender a importância desse processo. Primeiro para a vida delas, cara. Porque a empresa vai ficar. Ela vai sair um dia, ela vai procurar os outros rumos dela, mas o que ela aprendeu ali fica, e o que ela aprendeu ali dentro ela vai levar para outras empresas. Sim. Então é muito mais sobre você educar uma pessoa. Se ela vai pro mercado depois, foda-se, irmão. Entendeu? Lógico, mas assim, faz parte. Mas você tem que fazer o máximo para segurar ela ali. E o que segura ela ali, cara, pessoas inteligentes elas são permanentes da empresa por duas coisas: por propósito e por desafio intelectual, tá? Então, o processo, ele desafia essa regra, né? De você colocar um padrão na empresa, um passo a passo do que a pessoa tem que seguir, como se ela fosse uma criança mesmo, né? Então, por isso que às vezes a galera tem essa rejeição. Ah, não, mas que chato colocar um processo. Cara, vai por mim, coloca um processo lá na frente, você vai ver que vai fazer muito sentido pra você. Eu tive essa dificuldade quando colocaram processos na empresa que eu trabalhava. Eu queria matar o cara que colocou o processo lá dentro, tá? Só que no fim disso tudo, isso me deu uma posição, né? E de entender, cara, que uma empresa precisa de um processo. Você estrutura isso, faz as pessoas entenderem aquilo. As próximas que forem entrar, elas não precisam de passar pelos mesmos problemas do que aqueles que já estavam lá, ou que porventura de alguma coisa foi embora dessa empresa. Então, se o seu colaborador de suporte hoje, por exemplo, sai, a gente está reestruturando o seu suporte, o cara vai entrar, ele vai saber o que ele tem que fazer do início ao fim. O seu treinamento, o seu tempo de treinamento vai ser muito menor. Você vai trazer um cara já com fit cultural para aquele processo que a gente desenhou. Cara, você ganha muito mais tempo fazendo um processo, entendeu? A gente escuta muito isso, né? Ah, contratar é caro e tal, só que às vezes você não para pra pensar, mas tem hora que você... Ô, velho, eu falo assim, você substituir uma pessoa, bicho, é caro demais. É caro. E se você não tem os processos bem definidos, você tem que parar e fazer aquele acompanhamento todo treinamento de novo. Ó, eu fiz um treinamento com a minha galera aqui, sem sacanagem, uns 3 meses assim, ó, full time. Pá, eu peguei a galera que nunca tinha ouvido falar em absolutamente nada. E peguei os caras 3 meses, foi de outubro, novembro e dezembro. Foi o de outubro a janeiro, eu com flip chart, sentando bambu, de manhã até fim da tarde com os caras, ensinando tudo. Aí, tipo assim, teve 2 caras que saíram. Aí eu falei, caralho, bicho, eu não vou repor essas vagas não, tá ligado? Porque você contratar de novo, refazer todo esse processo de novo e tal, o que eu tinha que ter feito? Eu tinha que ter estruturado um treinamento, estruturado o material, que eu só chegava e falava, ó, pum, é aqui, aqui, aqui. Então, a gente que é... Isso replica, Rafa, te cortando rapidinho, tanto pro seu colaborador, tanto pro seu cliente, porque quando você coloca um processo, as informações que ele sabe que você deveria oferecer para ele, já estão ali. Entendeu? E muitas vezes as empresas fazem ao contrário. O cara, esse era o óbvio que eu esperava de você como empresa. E você não me fornece essa informação. Então eu vou pedir o cancelamento, vou pedir meu dinheiro de volta. Enfim, vai entrando uma infinidade de coisas prejudiciais à empresa. Então o processo ele facilita isso. Para o seu colaborador, gera menos estresse para ele, gera engajamento entre a equipe e, consequentemente, cara, isso vai impactar na ponta do seu cliente. Sim. Se o seu colaborador está engajado, ele sabe o que está fazendo, ele tem propriedade sobre tudo que ele vai fazer lá no suporte para atender o cara, por exemplo... Cara, ele tá seguindo um processo que é eficiente, que tá sendo uma entrega eficiente pro cliente. O cliente vai voltar muito menos vezes para te perguntar alguma dúvida, algum problema que ele tá vivenciando. Então, cara, assim, é um negócio de uma ponta
que começa com a jornada do cliente, que começa com a jornada do colaborador aqui e termina lá na ponta entregando uma coisa perfeita para o seu cliente. Hoje. Isso eu achei legal porque aqui na empresa a gente já tem um volume de cancelamento bem baixo, assim, né? O nosso volume de cancelamento ele não é alto. Mas eu vi que você desenhou processos aqui, cara, e que isso resolve muito. Então a galera que tá assistindo, que é do digital, velho, ó, eu falo para vocês, o pouquinho tem o quê? Tem nem 15 dias que a gente começou. Não, foi dia 12, efetivamente, assim. Tem pouquíssimo tempo que o Gustavo começou esse processo e eu já enxerguei, assim, muita coisa. Lógico que eu já tô enxergando também lá na frente, onde isso vai dar. Mas eu já enxerguei muita coisa que às vezes são pequenos detalhes que você tem de falha no meio do processo que você não para pra ver aquilo. Você não enxergar, e você tá sempre preocupado em vender mais. Exato. E aí você gasta mais, você tem um time maior, você tem desgaste maior, você tem insatisfação maior nos clientes lá na ponta, porque você não parou pra rever esse processo. E sabe qual que é real mesmo? Não para mesmo não. Busca quem sabe e bota pra fazer. Foi isso que eu fiz. Exatamente. Quando você chegou pra mim e falou assim... O problema é quando a pessoa não faz, de jeito nenhum. É isso entendeu? Aí que mora o problema. Igual quando eu fechei com você, eu falei assim, cara, posso te jogar real? Eu não quero saber dessa parada, eu não quero saber. Tipo assim, velho, vou montar Mano, vai lá e faz, sacou? Porque a gente tem que entender isso, a nossa pegada. São definições de papéis, tem que saber em que você é bom, né, cara? Isso aí. Você não precisa ficar perdendo tempo com aquilo. Contrata alguém, é muito mais barato que você ir lá, aprender, desenvolver. Você perde 2, 3 meses, você me traz aqui e eu te gero um resultado em um mês, por exemplo. Exatamente. Já começa a mudar alguma coisa. É isso aí.